Mais um podcast aqui em Alphaville, podcast A Dona da Marca, só que hoje estamos com Ilka Figueiredo, falando de sonhos impossíveis, porque essa daqui é um milagre de Deus aqui nessa terra e vocês vão saber até o final. Também a gente vai explicar no final, porque ela está de máscara, tá? Não é nada de pandemia, não. É sobre outra coisa, a gente vai contar para vocês no final. Ilka Figueiredo, quando a gente olha para a sua história, a gente consegue entender o quanto é possível. Eu sei que muita gente que está escutando aqui a gente agora, que já desistiu de algumas pessoas da família, vão passar a acreditar a partir da sua história. Se apresente e eu quero muito que você conte um pouco dessa jornada para o público que nos assiste. Não sai daí, viu? Prepara, porque você vai entrar na jornada aqui. A jornada do impossível, posso te garantir. Obrigada, Ana. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Meu nome é Ilka Figueiredo, como a Ana me apresentou. E a minha história realmente é para fazer acreditar aquelas pessoas que estão assim desesperados e sem esperanças no sentido literal. Eu fui usuária de crack durante mais de 5 anos. Eu cheguei a pesar 36 quilos, o que é praticamente difícil de imaginar. Mas é o que a consequência desse vício tão devastador e de uma destruição implacável, que é o que faz esse vício. E quando a gente agora aqui em São Paulo, morando aqui em São Paulo, é muito mais comum você ver nas ruas aí pessoas nessa situação. Normalmente é difícil você olhar e imaginar que uma pessoa dessa, que está naquele estado, ela vai conseguir sair daquele estado e, melhor ainda, vai prosperar, vai construir um patrimônio, vai se recuperar a sua autoestima, vai recuperar a sua dignidade, a sua família. Mas eu estou aqui para mostrar que isso é possível. Eu era uma daquelas e hoje eu estou aqui para provar como que sim, Deus transforma histórias impossíveis. Ilka Figueiredo, ela protagonizou, né, o La Casa Digital. 3, né, Ilka? 3. Ali com Pablo Marçal, foi o primeiro contato com a história dela. E conta para mim como foi esse momento do La Casa Digital. Então, La Casa Digital foi assim surreal, que foi uma outra história impossível que Deus também transformou na minha vida. Eu acho que a minha vida ela veio de uma consequência de decisões, de escolhas que me levaram a um abismo e um abismo levando a outro abismo. Quando eu terminei de me libertar do crack, eu entrei na prostituição, achando eu na minha cabeça que naquele momento era a única maneira que eu tinha de levar uma família, um sustento para a minha família e de dar uma vida melhor para a minha família. E a história da La Casa Digital foi depois de 14 anos naquele ciclo de sofrimento, sem conseguir sair, pedindo para Deus, socorro, Deus, me ajuda. No dia 12 de abril, eu fiz um acordo com Deus, depois de muitas tentativas de deixar a prostituição sem sucesso. No dia 12, sem convidar Deus também, né? No dia 12 de abril, eu renunciei e convidei Deus para fazer um acordo comigo. Falei, Deus, eu vou renunciar de uma vez por todas, mas renunciar contigo. E eu quero fazer um acordo contigo, que o Senhor me abençoe, que não seja uma decisão minha ou como em outras tentativas, eu vou abrir um negócio para ver se eu saio da prostituição, se não der certo eu volto. Eu queria algo que fosse realmente direcionado por Deus. E foi isso que aconteceu. Depois do dia 12 de abril, no dia, mais ou menos ali pelo dia 18 de abril, o Pablo começou a fazer as chamadas do La Casa Digital. E ele falava, escreva sua história através de um vídeo, conte a sua história através de um vídeo, ou seja, criativo, e eu vou escolher os melhores vídeos e vou convidar pessoas com histórias interessantes ou, quem sabe, impossíveis, né? E, no momento, eu senti que era Deus lá me cobrando, lá o meu acordo do dia 12. Senti, porque quando Deus fala com a gente sente algo diferente. Não, Verdade. Não é emoção, simplesmente. É algo quase que, poderia dizer que tangível. Você sente algo te tocando, algo que mexe. E o Pablo falava e eu sentia e eu falava, Deus, eu falei que eu ia obedecer. Mas daí mandar um vídeo para um cara que tem 10 milhões de seguidores, que era o que ele tinha naquele dia, falando que eu me prostituí durante todos esses anos, enganei a minha família, porque eu escondia de todo mundo. Aí, Deus, eu acho que o Senhor
está pedindo, mas é uma coisa que eu não vou conseguir. E o Pablo continuou fazendo as chamadas, acho que durante uns 2 ou 3 dias eu continuei resistindo, e cada vez ficava mais forte o meu sentimento de cobrança, de falar, como se algo dentro de mim falasse, manda esse vídeo. E eu falava, Deus, socorro, Deus, não tem outra coisa que dá para eu fazer. Porque na minha cabeça, eu queria sair da prostituição, eu queria me libertar daquilo, mas eu queria que nunca ninguém ficasse sabendo. Eu queria que nunca o meu pai ficasse sabendo. Por mais que talvez assim as pessoas falam, a gente até imaginava, ou as pessoas até desconfiavam, porque as pessoas tomam conclusões. Sim. Mas eu nunca fui uma pessoa de atitudes vulgares, ou de que alguém pudesse dizer, eu vi a Ilka fazendo isso, eu vi a Ilka num lugar, ou eu vi a Ilka publicando um conteúdo explícito, sexual, ou que deixasse entender que eu me prostituía. Por quê? Porque eu preservava demais essa... Era um segredo muito bem guardado. Nossa. E, de repente, Deus pediu para mim falar disso, me expor, realmente foi algo forte. Só que eu continuei resistindo e falando, não, Deus, se é para eu mandar esse vídeo, o senhor vai ter que ser mais claro comigo, porque senão eu vou achar que é só emoção, é só o marketing do Pablo que é muito bom. E aí teve um dia que o meu filho, e eu conversando com os meus filhos, fazia 2 meses apenas que eu tinha contado para os meus filhos que eu me prostituía, já agoniada de mentir, de cada vez que saía para trabalhar ter que mentir, com medo, ia trabalhar com medo, falava, Deus me livre, acontecer alguma coisa comigo no trabalho e eles ficarem sabendo pela boca dos outros. Contei para os meus filhos e 2 meses depois aconteceu isso. Então, nesse dia com o meu filho, por exemplo, o meu filho falou, mãe, vamos gravar um vídeo, eu te ajudo, porque eu falei que eu estava com vergonha, estava com medo. Eu te ajudo, mãe, a gravar o vídeo. A tua história é bonita, fala da saída do crack, fala de outras coisas. E eu falando, não vou falar. Quando foi à tarde, o Pablo fez um vídeo e ele falava assim, grave um vídeo com sua mãe, grave um vídeo com seu filho. Aí o meu filho, mãe, olha, mãe, a gente falou disso hoje, o Pablo falou também. Parece que o Pablo está aqui ouvindo a nossa conversa. Pablo não estava, né? Quem estava era Deus. É verdade. Aí eu falei, tá bom. Aquilo me estremeceu de cima e embaixo e eu sentia, sabe, o peso de falar assim, Sim. cara, eu tô sendo desobediente, eu vou fazer o vídeo. Eu fiz um vídeo com os meus filhos, mas não falei da prostituição, que é o primeiro vídeo, quem olhar no meu perfil, rolar até lá embaixo, é o primeiro vídeo que eu tenho publicado lá. Eu gravei com os meus filhos, meus 2 filhos me ajudaram a gravar o vídeo, falando, meu filho até começa o vídeo falando, Pablo, eu estou aqui com a minha mãe, chama a minha mãe é tal. Enfim, gravamos o vídeo, mas não falei da prostituição. Na minha cabeça, eu não ia conseguir falar disso. Voltando para casa, depois de gravar esse vídeo, eu tive uma conversa interna, assim, na minha cabeça com Deus, e falei, Deus, se é o Senhor que está mandando, então o Pablo vai me chamar. Imagina a situação, e eu dirigindo aqui pensando, imagina a situação eu chegando lá, e ele perguntando para as pessoas, para os outros participantes, as profissões delas. E quando chegar na minha vez, eu vou falar o quê? Como que eu vou mandar esse vídeo que eu escondo a prostituição? E eu vou esconder isso como? Se tornar uma pessoa pública e esconder uma coisa assim? Não tem como. Falei, o Pablo não deve nem querer uma prostituta, ex-prostituta, lá no programa dele. E fiz a tal pergunta para Deus. O que o Pablo vai pensar? E ali eu entreguei a minha oração para Deus. 2 horas depois, o Pablo sai num vídeo, dentro do carro, falando assim, gente, eu estava na minha casa orando e Deus tocou no meu coração e falou para eu ir para as ruas buscar uma prostituta e tirar uma mulher dessa vida. Cara, quando eu ouvi aquilo ali, meu Deus, estremeci, chorei, já caí chorando, já senti ali eu senti, já pude ver que eu realmente ia participar do programa do Pablo antes mesmo dele me procurar. E senti também o peso da responsabilidade que estava sendo me entregue naquele momento. Falei, meu Deus. E realmente foi isso. Aí eu enviei o vídeo que estava gravado, continuei gravando mais alguns vídeos. Na minha cabeça, minha filha, mãe, mas se você sabe que Deus vai te chamar, por que você continua gravando vídeos?
Falei, porque eu quero que Deus veja o que eu estou fazendo. Não vou ficar esperando sentada. Vou esperar. Quem sabe qual foi o fazendo. vídeo que eles viram, né? Pois É importante continuar, porque muita gente tem fé, mas não quer fazer as obras. Não tem ação. E aí tem que ter ação, né? Porque a fé sem obra é morta. Falando em fé, a gente tem aqui a Palavra de Deus, uma Bíblia de muito significado para você. Conta um pouco mais sobre esse livro precioso. Então, essa Bíblia ela é muito importante para mim. Eu ganhei dos meus pais quando eu tinha uns 12 anos. Meus pais são evangélicos, né? Mas eram muito fiéis à doutrina da Assembleia. Então, a gente foi criado numa doutrina muito severa na nossa casa. Então, a Bíblia era algo que a gente consumia diariamente, desde do café da manhã até a noite. Inclusive, meu pai fazia reuniões, por exemplo, na hora do almoço, a gente sentava na mesa, antes de almoçar, ele ia ler a mesa servida, ele ia ler a Bíblia, a gente ia fazer um estudo, e uma oração, e depois a gente ia comer. Então, e essa Bíblia ela tem um significado, além de ser especial, porque ela é um dos poucos objetos que eu trago da minha infância mesmo, da minha adolescência. Essa Bíblia ela sobreviveu a muitos atentados, né? Que entre muitos desses abismos aí, consequências das minhas escolhas erradas e dos meus traumas, eu fui vítima de um marido muito violento durante quase 10 anos. E ele era violento assim a um extremo quase inexplicável. E em uma das tentativas dele de me matar, sei lá, ele queimou todas as minhas coisas, minha roupa, meus calçados, tudo, qualquer objeto que você pode imaginar, até a escova de dentes, tudo que era meu, que tinha dentro de casa, ele queimou. A única coisa que ele não destruiu foi a Bíblia. Ele até tentou, tanto que falta um pedacinho aqui, que eu acho que ele começou a querer rasgar ela e ele não conseguiu. Isso mostra a força que tem, que não é. A palavra do Senhor, né? Eu até carrego ela quando eu vou nos eventos e a gente sempre passa na portaria, o pessoal olha e fala, está trazendo algum objeto perigoso? Eu falo, estou trazendo uma arma perigosíssima, a arma mais perigosa que tem. A palavra de Deus, é isso mesmo. Quando a gente olha para você, a gente percebe que você venceu vários vícios, né? E um deles é o vício de normalizar o sofrimento. O que é que você falaria para essas pessoas que estão te ouvindo agora, que vivem algum desses vícios, mas que não consegue sair? O que é que você diria para elas? Então, eu acho que o primeiro passo, eu falo muito nos meus vídeos sobre o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a conscientização. Porque não tem como você curar alguma coisa que você não sabe, que você não é consciente. Seja um abuso sexual, que no meu caso eu fui abusada quando era pequenininha, e não era consciente do tanto que aquilo me fazia mal e me fazia escolher errado e criar uma vida infeliz durante muitos anos. A partir do momento que eu fui consciente que aquilo era um trauma e me fazia mal, eu pude me curar. E aí eu pude tomar decisões e ações para me curar. E a minha vida mudou completamente. Seja ele qual for o mal que você estiver vivendo. Um viciado, por exemplo. Eu vou falar das superações que eu vivi. Viciado em droga. Eu lembro da época que eu estava começando e que as pessoas falavam assim, começando e já estava num vício já há algum tempo. Ou seja, as pessoas falavam, Ilka, cuidado, Ilka, essa droga é perigosa. Eu falava, não, a hora que eu quiser eu paro. Quem nunca viu uma pessoa que bebe, que é um alcoólatra, e que você fala para ele, cara, você tem que parar de beber? E ele fala, não, o dia que eu quiser parar, eu paro. É isso aí mesmo. Não é verdade? Então, o primeiro passo para você se livrar, para você mudar qualquer coisa, é a conscientização. Você ser consciente de algo que te faz mal, seja ele um vício, seja ele um relacionamento, seja ela uma crença, você ser consciente. Depois, o segundo passo é a decisão de mudar. Porque não adianta nada você ser consciente e falar, eu sou um bêbado mesmo, e pronto, ficar na mesma. Não, você se conscientiza e toma decisões. Decisão de mudar, decisão de buscar ajuda. Hoje, graças a Deus, a gente tem a ajuda de mentores assim, em todos os lugares e para todos os bolsos, inclusive gratuito. Por internet você consegue, no YouTube, no Instagram, tem um monte de gente fazendo trabalho voluntário, inclusive eu.
pode contar comigo. Você precisa tomar a decisão e depois a ação de buscar a ajuda de quem possa te ajudar e se ajudar. Porque não adianta nada você procurar um mentor, ir lá escutar um blá, 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 e você não fazer o que tem que ser feito. Então, com esses 4 passos, a sua vida vai ter mudança certa e segura. E é óbvio, esses quatro passos, eles vêm com tem uma matriz aí, que é a fé em Deus, que com Deus, minha filha, não tem como não mudar qualquer história. Glória a Deus, né? A gente vê que o impossível acontece através da vida de todas as pessoas que crerem no Senhor, porque você é uma delas. E essa máscara? Conte aí sobre essa máscara. Você lembra da época do Mr. M? Lembro! Do Mr. M, do Fantástico. Então, na verdade, eu estou fazendo revertendo uns procedimentos que eu tinha. Eu já fazia 7 anos, procedimentos de preenchimento de ácido hialurônico, entre outras coisas, no meu lábio. E estava causando uma inversão no lábio, e eu estou precisando fazer uma reestruturação. Então, eu preciso proteger, em primeiro lugar, e manter o suspense. Daqui uns dias vocês vão ver como é que vai ver o resultado de tudo isso. Então, mesmo. Quando a gente vê, né, uma ex-prostituta, usuária de crack, uma improvável, né, a dona do milagre do impossível, que traz essa libertação, hoje traz esperança, hoje ajuda outras pessoas a saírem do vício, hoje impacta a vida de outras mulheres, porque você tem uma vivência de muita experiência, né, de fundo do poço, então você exatamente sabe como tirar as pessoas do fundo do poço e que pode transbordar e tem muito propósito de transbordar na vida das pessoas a partir do seu milagre, da palavra de Deus. Eu vi que você me mostrou umas fotos da infância. É verdade, eu tenho umas fotos aqui. Que aqui. Quando você olha para essa foto aqui, o que é que você diria para essa menina? Ai, Ana, difícil porque se a gente mudar o que passou, então eu não seria quem eu sou hoje. Eu acho que eu diria, seja forte, amiga, seja forte, porque vai vir coisa difícil, mas Deus está contigo. Ah, que lindo. Então, terminamos o podcast falando isso, seja forte. Seja forte. Porque pode vir coisas difíceis, ou você está passando por coisas difíceis, ou talvez está vencendo coisas difíceis. Mas é possível quando a gente coloca a fé no lugar certo para viver o improvável, o impossível de Deus. Eu também sou improvável, eu também sou um milagre de Deus na terra. E eu posso te assegurar que quando a gente acredita, quando a gente tem fé, as coisas boas vão acontecer. E a parte boa de fase é que passa. Que bom que a fase passa. Não é para sempre. Graças a Deus. E a gente pode ajudar outras pessoas, porque tem muita gente que passou, talvez, por uma história bonita, por uma história de superação bonita, e foi o meu caso. Eu saí das Cracolândias há 15 anos, e durante 15 anos, esse segredo era meu. Eu tinha vergonha de falar sobre isso. Sim. E quantas pessoas eu poderia ter ajudado com o meu exemplo, abrindo a minha boca e falando, não, tem solução sim, faz o que eu fiz, faz isso aqui, ó. Então, assim, se você pode ajudar outras pessoas, se você viveu um milagre e você não quer contar para ninguém, eu acho que é um pouco de egoísmo. Você pode ajudar, nem que seja uma pessoa que está ali do seu lado. Não precisa ir no Pablo Marçal e falar para milhões de pessoas. Verdade. Fala para alguém que está do seu lado, alguém que está precisando. Conte a sua experiência, que através da sua experiência você pode, quem sabe, salvar uma vida. Salvar uma vida, porque uma boca fechada é construir um túmulo para outras pessoas, porque tem gente que vai, sim, acreditar a partir da sua história, a partir da sua representatividade. Jesus ele poderia vir ao mundo e falar diretamente com você, mas por que será que ele resolveu usar outras pessoas? Para você não cometer o erro de querer ficar sozinho. É verdade. Uau. Então, é importante pedir ajuda, porque pedir ajuda não é um sinônimo de fraqueza, porque muita gente acha que é fraqueza porque, quando pediu ajuda, sofreu a humilhação. E aí ela começa a se isolar para não sentir de novo a humilhação e normaliza uma vida solitária. Só que uma vida solitária é você entrar no fundo do poço e aceitar. Porque a vida solitária não é comum às pessoas, é uma escolha. Então, é importante que você peça ajuda sim, e ainda que você tenha vivido uma situação de humilhação, entenda que as pessoas não são iguais e Deus coloca os amigos dele no seu caminho. É uma oração que a gente tem que fazer. Pede a Deus para colocar os amigos dele na sua vida, no seu caminho,
para que você possa ter mais segurança e você possa seguir uma jornada com muito mais prosperidade, tendo os amigos de Deus do seu lado. Então, é mais um podcast. Quero agradecer essa presença maravilhosa. Eu que agradeço, Quero que você deixe um amiga, recado para sua filha maravilhosa que vai assistir esse podcast, que eu sei que ela vai fazer os cortes. Deixa um recado aí para ela. Eu vou deixar um recado não só para minha filha maravilhosa, que vai fazer os cortes. Te amo, filha. Obrigada. É um prazer, é uma honra no dia 12 de abril, quando eu pedi para Deus mudar a minha vida e aceitar a minha renúncia, eu falei para ele que o meu sonho era poder levar os meus filhos no meu trabalho. E eu já realizo isso. A minha filha vem comigo, ela grava, ela edita, ela me ajuda a fazer o copy, ela me ajuda a estruturar o meu Instagram. Mas muito obrigada, filha. Te amo, obrigada. Estou muito orgulhosa do trabalho que você está fazendo. Inclusive, viralizamos. Um Reels que a minha filha fez já passou dos 210 mil. Ai, que linda. Imagina que orgulho para ela, né? Um trabalho maravilhoso. E para mim, né? Como Deus honra. Estou muito feliz, muito obrigada. Mas eu também quero mandar um recado para os meus outros 2 filhos, o Pedro Henrique e a Ana Clara, que moram lá na Espanha, já são adultos. Filhos, eu tenho muita saudade de vocês. Eu amo vocês e vocês são o meu para quem. Eu espero que Deus cuide de vocês em cada minuto do dia de vocês e que vocês possam viver o amor de Deus dentro do coração de vocês, assim como a gente está vivendo aqui em São Paulo. Ai, que lindo. Um beijo para vocês 3. Foi incrível estar aqui, conhecer um pouco mais dessa história, dessa vivência e desse milagre. Então, até o próximo podcast, ó, e um grande beijo para vocês. Obrigada.